tarde, me chamo Ana Letícia e nosso grupo irá falar sobre dengue, zika e chikungunya. Mas antes disso, vamos falar um pouco sobre o Aedes aegypti. O Aedes aegypti recebe esse nome, é o nome científico do mosquito que transmite as arboviroses, que são a dengue, zika, chikungunya e a febre amarela. Para que a transmissão aconteça, é preciso que o vetor seja infectado e infectivo. O que isso significa? Que infectado é quando o mosquito ele suga o sangue de uma pessoa doente, passando a estar contaminado com esse determinado vírus, porém ainda não transmite a doença. Já infectivo é quando o mosquito ele já passa a transmitir a doença. As ações de combate podemos dividir em dois grupos. Há no âmbito do Ministério da Saúde, que seria através dos programas, das campanhas feitas no combate ao mosquito, e no âmbito da população, que seria a conscientização. Aí agora eu irei falar sobre a dengue. A dengue é uma doença febril aguda que pode ser classificada como assintomática, leve ou grave. Existem 4 tipos de vírus da dengue e a infecção por um sorotipo gera imunidade permanente para ele. A transmissão é feita ser humano, Aedes, ser humano. Há registro de transmissão também por transfusão sanguínea. São alguns dos sintomas: febre alta, dor de cabeça, dores no corpo e articulações, fraqueza, dor atrás dos olhos e vômitos e náuseas. Meu nome é Edna Juliana, né? E eu vou estar aqui falando para vocês um pouco sobre o tratamento, né? E a prevenção da dengue. Como a colega Ana Letícia aí já começou aí, falou para vocês aí sobre a doença, né? Ou sobre a dengue. Tratamento para dengue. Qual o tratamento? Na verdade, tratamento específico para dengue não existe, né? Não existe um tratamento específico. Em caso de suspeita, o fundamental é procurar um profissional de saúde para um diagnóstico correto. A assistência de saúde ela é feita para aliviar sintomas. Então, entre as formas de tratamento está fazer repouso, ingerir bastante líquido, né, de preferência água, não tomar medicamentos por conta própria. A hidratação ela pode ser feita por via oral, por ingestão de líquidos, né, ou por via intravenosa, que é com o uso de soro, por exemplo. O tratamento é feito de forma sintomática, sempre de acordo com a avaliação do profissional, conforme em cada caso, né? Caso haja febre, é receitado um antitérmico, né? Medicamentos como aspirina devem ser evitados porque tem um efeito anticoagulante e pode causar sangramento, né? Alguns antibióticos também, anti-inflamatório como diclofenaco, piroxicam, ibuprofeno, eles também devem ser evitados, porque também tem o mesmo efeito e podem acabar provocando algum tipo de sangramento, né? E a prevenção? A melhor forma de prevenção é aquela que todos nós já sabemos, né? Que, na verdade, é a prevenção, né? A gente deve evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, eliminando água armazenada, que podem se tornar possíveis criadouros, né? Como vaso de planta, que nós sempre devemos botar um pratinho com areia embaixo, galões de água, cobrir bem os tanques, pneus velhos, garrafas. As garrafas, sempre a gente botar ela virada, né? Para baixo, emborcada para o chão, para evitar que junte água ali dentro. A garrafa plástica, piscina sem uso, sem manutenção, até mesmo um recipiente pequeno. Para vocês terem noção, né? Até uma tampinha de garrafa, ela pode estar
juntar ali água, ali se transforma em um foco, né? Roupas que minimizam a exposição da pele durante o dia também pode ser uma ajuda, né? Que é durante o dia que os mosquitos são mais ativos, né? Ela proporciona alguma proteção, né, às picadas e pode ser medidas adotadas, principalmente durante surto. Repelentes, inseticidas também pode ser usado segundo as instruções de rótulo. Mosquiteiros proporciona boa proteção para aqueles que dormem durante o dia, como bebês, pessoas acamadas, né? E no momento, hoje, só existe uma vacina contra a dengue, registrada na Anvisa, né? Que está disponível apenas na rede privada. Ela é usada em 3 doses no intervalo de 1 ano e só deve ser aplicada, segundo o fabricante, a OMS e a Anvisa, em uma pessoa que já teve pelo menos uma infecção por dengue. Esta vacina também não está disponível no SUS, mas o Ministério da Saúde acompanha os estudos de outras vacinas. Então, gente, resumindo tudo que eu falei aqui, o importante mesmo é manter a higiene dos locais, né? Evitando água parada. Essa ainda é a melhor forma para a gente prevenir a dengue. Então, por isso é fundamental e essencial a participação consciente e diária de toda a população. Boa tarde, sou Isadora. Eu vou falar a respeito do Zika vírus. O Zika é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. A febre do Zika vírus é descrita como uma doença febril aguda autolimitada com duração de 3 a 7 dias, geralmente sem complicação grave e na maioria dos casos não há nenhum sintomas. Em alguns, o Zika pode provocar paralisia, que é a síndrome de Guillain-Barré, e em gestante pode causar uma formação congênita no bebê, que é a microcefalia. Os principais sintomas da Zika são febre, erupção cutânea, dores nas articulações, vermelhidão nos olhos, o conjuntivite, e a Zika é transmitida pela picada do mosquito, como eu falei anteriormente, pela relação sexual e da mãe para o feto, da gestante para o bebê durante a gravidez. Atualmente não há vacina contra o Zika. A única prevenção é a população fazer sua parte, não deixar água parada, manter seus quintais limpos, usar roupa comprida e repelente na áreas expostas. Isso é a única prevenção. E os cuidados de enfermagem é escuta, orientação. O paciente chegar na unidade com suspeita, alguns sintomas, deve encaminhar para a equipe, o enfermeiro ou o médico da unidade, para o paciente ser notificado. A notificação vai para a VIEP, que é a Vigilância Epidemiológica, e em caso de gestante, eles são bem acompanhados e monitorados. Em caso de suspeita de microcefalia, tem que fazer todo um acompanhamento. Eu vou falar sobre a Zika na gestação e o que ela pode causar no feto. Ele pode ser transmitido da gestante ao feto. A infecção durante a gravidez pode causar uma doença congênita, que é a microcefalia e outros defeitos cerebrais graves ao feto. E em que período da gravidez é perigoso contrair o Zika? É mais perigoso no primeiro trimestre da gestação. Por quê? Porque a placenta da gestante fica mais sensível à infecção do Zika. Como o Zika vírus afeta os bebês? Os bebês com microcefalia geralmente têm um cérebro menor, que pode não ter se desenvolvido adequadamente. Por isso, a infecção pelo Zika durante a gravidez é uma causa da microcefalia. É possível contrair o Zika mais de 2 vezes. Veja, segundo o Instituto do Oswaldo Cruz, que investiga as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, só foi descoberto um tipo de vírus causador da Zika. Então, quer dizer que não seria possível uma pessoa contrair mais de 2 vezes. E quais são as sequelas que a Zika deixa? As principais sequelas deixadas pelo Zika
A mais temida é a síndrome de Guillain-Barré. É uma doença autoimune que atinge o sistema nervoso e provoca fraqueza no corpo. Principalmente afeta os braços e as pernas. Quais são os sintomas do Zika na gravidez? Dor de cabeça, coceira, mal-estar, vermelhidão nos olhos, manchas vermelhas espalhadas pelo corpo. E como se proteger, né? Não deixe o mosquito se reproduzir, invista em roupas que cubram o corpo inteiro, feche as portas e janelas. Caso o bebê apresente alterações ou complicações neurológicas, motoras ou respiratórias, entre outros, o acompanhamento por diferentes especialistas será necessário. Olá, boa tarde. Meu nome é Ana Cláudia e eu vou falar para vocês os sintomas da chikungunya. Os principais sintomas que são febre, dores intensas nas juntas e, em geral, nas regiões bilaterais, joelho esquerdo, direito, pulso esquerdo e direito e etc. Peles e olhos avermelhados, dores pelo corpo, dor de cabeça, náuseas e vômitos. Cerca de 30% das pessoas que são contaminadas não desenvolvem sintomas. E normalmente o sintoma aparece de 2 a 12 dias após a picada do inseto. E sendo que essas pode aparecer erupções avermelhadas na pele, além das manchinhas também. A prevenção da chikungunya. Ainda não existe uma vacina ou medicamento contra a chikungunya. Para o tratamento, a única forma de prevenção é acabar com o mosquito. E para acabar com o mosquito, é necessário manter a limpeza correta dos quintais, onde possa ter criadouros dos insetos. E para isso é necessário que o domicílio seja sempre limpo, mantendo o domicílio limpo, eliminando todos os focos que possam aparecer na residência. E assim minimizar os sintomas. A prevenção. Os focos e os possíveis focos que possam existir nesses ambientes. E durante o dia a dia, para se prevenir, é necessário o uso de repelentes, é correto o uso de inseticidas. Se for dormir durante o dia, colocar mosquiteiros nas camas é uma forma de prevenir que o mosquito não venha picar e a pessoa não venha se contaminar com a picada. E essas são medidas simples e práticas que devem ser adotadas no nosso dia a dia. E isso vai fazer com que evite um surto. E não esquecendo que o uso do repelente e desinseticida deve ser usado de forma correta, com a recomendação médica, para que não haja danos. E uma das melhores práticas para bebês e pessoas acamadas é o mosquiteiro, onde vai prender toda a estrutura, evitando assim que o mosquito penetre. E não esquecendo que o necessário é sempre manter o local limpo e evitando que o inseto faça morada. Boa tarde, meu nome é Luiz Carlos. Eu vou falar sobre o tratamento da chikungunya. Não existe um remédio específico para o tratamento da chikungunya. Repouso, ingestão de bastante líquidos são as principais medidas para quem foi infectado. O médico também avaliará se é necessário prescrever antitérmicos, analgésicos e anti-inflamatórios para aplacar a febre e as dores nas articulações, principalmente para as dores nas articulações, que são os principais sintomas da chikungunya. Olá, gente, boa tarde. O diagnóstico da chikungunya é um diagnóstico clínico feito pelo profissional médico
Ele é confirmado com exames laboratoriais de sorologia e de biologia molecular. Esses exames de sorologia, eles mostram, né, se a pessoa já teve ou não a doença. As orientações da equipe de saúde em caso de Zika vírus são notificar imediatamente os casos suspeitos. No caso, notificar a vigilância epidemiológica municipal, em que essa vigilância vai estar realizando vai estar iniciando uma investigação do caso suspeito. Identificar os serviços de saúde de referência do local e o fluxo do atendimento, realizar ações educativas com orientações a mulheres e homens adultos, bem como a jovens e adolescentes, sobre a saúde sexual e reprodutiva, até porque esse vírus ele pode ser transmissível sexualmente, e também a saúde reprodutiva, porque há grande risco, de que essa mulher, estando grávida, o filho nascer com microcefalia. Também é importante monitorar todos os casos de recém-nascidos com microcefalia, independente de estarem relacionados com o Zika vírus, investigar a história progressiva da mãe, divulgar as medidas de proteção individual, principalmente para as mulheres de idade fértil, reforçar as ações de prevenção e controle de vetores. No caso, os vetores os principais vetores, o Aedes aegypti, que é bem conhecido, e o Aedes albopictus, que também transmite o Zika vírus. Os cuidados de enfermagem para pacientes com Zika, dengue e chikungunya é estimular a hidratação oral, evitar o uso de aspirina e anti-inflamatórios, que são contraindicados nesses casos dessas doenças, realizar também o repouso absoluto no tratamento da doença, e a medicações de febre e dor deve ser prescrita pelo médico. Também é muito importante não se automedicar se estiver com suspeita dessas doenças, né? Porque tem alguns medicamentos que são contraindicados nesses casos.